Olá, bom dia pessoal, bom dia para você. Vamos aqui começar mais uma live. Hoje na nossa live nós vamos, bom dia. Vamos começar aqui mais uma live, a última de abril, gente. Vamos aqui achar um filtro pra gente? Na última live eu comecei a live fazendo isso aqui. Tem aqui umas fotinhas, umas meninas bonitas. Deixa eu ver se eu fico igual elas. Não, igual não fica, né? Mas deixa eu ver esse aqui da praia. Ah, não, esse aqui não. Esse aqui ficou razoável, né? Vamos lá. Deixa eu ver essa moça bonita aqui. Eu não fiquei igual ela não, mas dá pra quebrar um galho. Pelo menos tira aquelas manchas da pele, assim. A gente fica mais padrão, né? Bom dia, gente! Estamos aqui para mais uma live com Pati V, Patrícia Córdoba e Verônica Rosisca. Olha só, Instituto Terapêutico. Quem será que tá aí, hein? Quem será dessas três? Será que é a Francisca? Será que é a Flávia? A Rose, gente. Bom dia para vocês. Hoje nós vamos tratar de um problema que pode ser comum a muitas pessoas. Aqui aceitando a Pati. Bom dia, Pati. A Patrícia está entrando. Vamos aguardar ela estabilizar. Bom dia, Pati. Muito bom dia, mas, porém, entretanto, todavia, não estou te vendo. Vou sair e vou entrar pelo outro celular, acredita? Peraí, aguenta aí, já venho. Vamos lá, isso já aconteceu outras vezes. E quem não sabe, erra ao vivo. Hoje nós vamos estar falando sobre organização. Hoje eu vou entrevistar a Pati. A gente vai ter esse bate-papo, como vocês já estão sabendo aí, todas as terças às 7h30 de Mato Grosso do Sul. E é a Francisca que está lá. E nesse bate-papo a gente vai falar sobre organização. Eu, na visão de psicóloga, entrevistarei a Pati, que é uma coaching. E, gente, o coaching, uma das funções é organizar a vida da pessoa. E aí a gente vai estar falando sobre isso hoje. Eu acho que você pode, sim, se beneficiar muito e tirar muitas dicas práticas para sua vida. Vamos lá. A Paty aqui agora do outro aparelho. Que ela... Vamos lá, Paty, bom dia. Bom dia. Paty. Enquanto a Patrícia entra, nós vamos aí, tem a Paula, a Fran. Tem uma galera aqui, gente, pra gente hoje. Obrigada aí pela credibilidade de estarmos juntos agora nesse momento. E se você não tem tempo de assistir essa live ao vivo, ela vai ficar gravada. Espero que hoje eu consiga salvá-la corretamente e compartilhar aqui nos grupos. Espero que hoje eu consiga salvá-la corretamente e compartilhar aqui nos grupos. Espero que hoje eu consiga salvá-la. Aí, bom dia. Eu já estou aqui aparecendo, né? Meu Deus. Já. Meu Deus do céu, a tecnologia ela podia ser mais fácil para as pessoas acima dos 40, né? Podia. Ai, Senhor da Glória, que difícil. Tô achando meu filho aqui. Quem não sabe, erra ao vivo. Não sabe, erra ao vivo. É isso que me conforta. É esse slogan que me conforta. Quem tem medo de errar, quem tem medo do lobo mau. Hoje eu consegui um filtro sem orelha. Eu tô o quê? Hoje eu consegui colocar um filtro sem orelhinha. Semana Eu passada entendi que eu tava com orelha. Eu falei, ai meu Deus, será que eu coloquei o filtro errado? eu fiquei com a orelha.
Vamos dar risada, gente, Era porque mais a pra um vida é filme bom assim. também. Ah, esse aqui, olha só que cut sedosa, gente. Olha, adorei. Nossa, olha só, gente. A vida podia ser assim, né? Autoconhecimento podia ser assim, né, gente? A gente clica um botão e transformei. Deixei de ter aquela característica. Já pensou? Ó, Hein? Como um passe de mágica, desenvolvemos competências e habilidades. ó, faz de conta que a live está começando aqui. Podia dar para cortar, assim, né? Para postar. Bom dia, pessoal. Meu nome é Verônica Rosisque. Estamos aqui com Patrícia Córdova em mais um episódio do Pati V. É isso aí. É live terapêutica. Todas as terças de manhã às 7h30, depois que a gente deixa os filhos na escola. E deixa o almoço mais ou menos adiantado. Aí a gente vem. Mas aí, Paty, vamos falar então hoje de um tema que eu amo, porque eu tenho toque, né? Para quem não sabe, sou do espectro do toque, transtorno obsessivo compulsivo, então eu amo organização. E hoje eu chamei a Paty para a gente falar sobre isso. Quais são os benefícios e como que um coaching pode ajudar a gente a organizar? Eu quero saber, assim, detalhadamente isso. Como que um coach pega uma pessoa desorganizada e organiza? Eu acho que, primeiramente, não é o coach que faz isso, né? Quem faz isso é a própria pessoa na vida dela, né? Isso é muito importante, porque mais do que profissional é a gente entender quem é a pessoa, né? Tanto a gente quanto a outra pessoa, né? Então, eu acho que mais do que nomenclaturas, né? Nós somos seres humanos tentando contribuir com outros, né? E dentro do movimento do meu próprio trabalho, né? Há 7 anos desenvolvendo essa organização de rotina, quando eu fiz a minha transição de carreira, a- quando eu pausei, né, foram 8 anos atrás, e 7 que eu realmente estou, que eu criei o Você Autêntico. Então, eu pausei em 2016, em outubro de 2000, no final de 2016, e eu abri o Você Autêntico em outubro de 2017. Então, nesse período da minha vida, né, meus filhos nasceram. Eu casei em 2010, um filho em 2011 e outro em 2012. Então, pensa se estava desorganizada a minha vida quando eu resolvi fazer essa transição de carreira, né? Porque eu acho que a rotina, quando a gente pensa em estruturar uma rotina, parte-se do princípio que eu estou entendendo que eu preciso fazer isso por algum motivo que está me incomodando. Ó, a forma como eu estou vivendo não está me levando para onde eu quero. O que eu não estou contente, não estou feliz com a forma como eu estou conduzindo o meu dia a dia. Né? Ah, eu tô vendo o que eu tô criando, minha paciência tá por um fio e eu tô tratando meus filhos de uma forma que eu falei que eu não ia fazer. Gente, eu tô pior que minha mãe. Ou, né, eu tô ali trabalhando, eu achava que eu ia dar conta de conciliar tudo, mas eu tô vendo que eu não tô dando conta, eu tô no meu limite, realmente, eu não tô conseguindo criar os filhos, trabalhar, estudar e fazer tudo que eu achei que eu ia dar conta de fazer. Então, eu acho que a rotina, a pessoa que quer organizar a sua rotina, ela precisa passar por esse momento. O momento em que ela entende a importância disso. Porque antes disso são só tentativas, né? É igual ir para academia. A gente fala assim, é só ir todo dia. Não, não é ir todo dia. Você precisa entender por que você vai todo dia, né? Você precisa entender a importância disso, porque se o médico falar para você que você vai, se você teve um AVC e o médico falou que você precisa caminhar todo dia, do nada você está no Parque das Nações Indígenas aqui todo dia, 6 horas da manhã, né? 5 horas da manhã, a hora que for necessário para você poder viver mais um pouco, né? Assim como o médico falou, você ajusta a sua rotina de vida. Então, lógico que eu estou dando aqui exemplos um pouco dramáticos, mas é exatamente por aí. Então, quando a gente entende a importância da gente cultivar hábitos e tomar decisões, né, fazer escolhas que nos levam a determinados lugares que a gente deseja e da forma como a gente deseja, né, muito mais do que chegar naquele lugar que eu desejo chegar, mas a forma como eu vou chegar lá, como eu vou caminhar até lá. Então, dentro desse processo de terapeutizar, né, de coachear, né, de trazer o entendimento de autoanálise, é isso que a gente faz. A gente ajuda a pessoa a perceber onde que ela está dentro da rotina dela. Quem é ela dentro da rotina dela? Né? Como deixar a rotina mais leve, mais fácil?
como encontrar os meus valores dentro da minha rotina, como encontrar as minhas necessidades, como deixar isso vir. Ontem eu estava conversando com uma cliente e é assim, né? Não é que eu vou fazer aquilo que eu tenho vontade, mas eu preciso saber que eu tenho vontade e saber que eu posso resistir se aquela vontade não vai me levar onde eu quero. Então, quando eu estou olhando para minha rotina, eu consigo enxergar, eu preciso dar vida às minhas vontades. Muitas vezes eu preciso olhar e falar assim, puxa vida, se eu não tivesse casado, se eu não tivesse filho, nossa senhora, agora eu ia poder fazer nada, não ia precisar levar e buscar, não ia precisar preparar a janta, poderia só deitar aqui com as pernas para cima e ficar aqui, ah. Mas aí, quando eu penso isso, que é uma vontade, porque, cara, essa vontade, ela existe. Em mim existe. Então, quando eu chego em casa e eu vejo essa vontade, eu penso, tá bom, essa vontade está aqui, mas se eu tivesse seguido por esse caminho, eu não teria um beijinho, um abraço quentinho agora. Eu não teria o amor dos meus filhos. Eu não poderia ir no futebol ver o avanço deles e ver fazendo gol. Eu não iria para a apresentação da escola, ver como é lindo ver um filho se superar. Aí eu falo, puxa, é verdade, eu tenho essa vontade, mas a minha vontade de ver a minha família bem é maior. Então, peraí, então eu preciso organizar aqui para eu fazer a rotina, fazer a comidinha, mandar escovar dente, mandar tomar banho, mandar tirar o sapato do meio da sala. E aí a rotina fica mais leve, entende? É. Porque E, eu Paty, tomo consciência. é assim, e você colocou eu não sei se você percebeu, mas assim, quando você começou, você falou assim, precisa entender. Eu creio que essa palavra do precisa entender é o que vai dar sentido à vida, seria isso? Eu acho que precisar entender é muito o que resume o autoconhecimento, né? Porque o que é o autoconhecimento? Se entender. Então, quando eu me entendo, quando eu busco entendimento sobre as minhas vontades, as minhas necessidades, os meus valores, porque por que que eu tenho, por que que eu quero tanto uma família? Tem um monte de mulher que não quer, fia. E antes eu achava que, imagina, eu duvido. É verdade. Tem muitas mulheres que não querem ter filhos. E entende a família como de uma outra maneira. E tá tudo bem que seja assim, né? Mas Uhum. da onde que aquela pessoa tem aquela necessidade, aquela vontade? Por que que eu tenho a minha necessidade, a minha vontade? É a minha história, é o meu autoconhecimento, é o meu processo. Né? E aquela pessoa vai olhar para o processo dela ser leve. Assim como o meu, eu preciso entender, né? Que foi o que eu falei no começo, eu preciso entender. Eu preciso entender isso que está acontecendo dentro de mim para minha jornada também ficar leve. Porque senão fica pesado, que foi o exemplo que eu dei quando eu chego em casa, né? É igual. Pode falar. Eu penso, eu gosto muito de fazer uma linha histórica, né? Quem é a mulher da sociedade de hoje, né? Assim, nós somos mulheres mais apropriadas da nossa. Nós somos mais protagonistas. Nós escolhemos mais o que nós queremos ser e fazer. Há algumas gerações atrás, não havia essa possibilidade, né? E hoje a gente se sente feliz, não que as outras não sentissem, não é isso. Mas quando a gente era, quando eu era criança lá em Barbacena, né? Tinha muito assim, a mulher não podia escolher, ela tinha aquilo lá e pronto, acabou, ela tinha que aceitar tudo isso. Aceitar aquele destino que foi imposto e pronto, acabou. Era a educação do pronto, acabou, né? Era a educação do pronto, acabou. Agora não, agora nós somos protagonistas. Nós fazemos escolhas. Cada dia a gente tem que matar alguns leões, né? Vamos falar de nada. Sobre isso que você está falando, eu penso que naquela época a mulherada já fazia suas escolhas, mas elas não eram tão, não eram, elas eram mais difíceis, né, do que hoje em dia. Mas eu acho que a mulher, de uma maneira geral, ela sempre buscou a independência dela. Né? Claro, assim como no mundo de hoje, algumas mulheres gostam não, mas não entendem o papel do protagonismo, enquanto outras, tipo, querem muito se apropriar dele. Então, eu acho que a história é isso. Eu acho que a gente está fazendo essa conversão, né?
da mulher entender que ela pode ser protagonista. E cada vez mais as mulheres entendem isso. Porque a gente tem protagonista em toda a linha da história. Lá de Barbacena, né? Lá de trás, história até hoje, nós temos muitas mulheres protagonistas. Eu digo protagonismo no sentido de alguma, não aquelas, eu não digo aquelas, eu digo a maioria, tá? Hoje tem a liberdade, a maioria hoje acaba sendo normal você falar, você pode escolher. Porque houve uma época em que só escolhia a troco de muito custo, que eram aquelas desbravadoras, né? Eu não tô falando de Joana Dark, né? Eu não tô falando de Anitta Garibaldi, eu tô falando daquela mulher mediana, da classe, assim, não tô falando nem da burguesia e nem da classe, eu tô falando de modo geral, assim, de modo geral, a nossa geração pôde escolher, de modo geral, pode escolher algumas coisas, né? Então, isso De que um eu modo. te falei, que nós estamos caminhando para esse lugar. Eu acho que ainda hoje não é tão assim, entendeu? Acho que o protagonismo está aparecendo, mas eu acho que ele ainda não é algo tão liberto assim. Mas eu acho que nós estamos nesse processo. Eu falo isso porque eu sou filha de mães protagonistas, né? Lá Uhum. atrás, minha avó nasceu em 1940. E a minha é uma mulher que disse: eu não preciso de homem. Eu vou dar um jeito de criar as minhas filhas. Em 1940. Então, imagina o que isso representou para minha avó lá atrás, né? Então, eu vejo isso. Eu vejo que hoje em dia ainda tem mulheres que estão nessa condição, que precisa se libertar disso, sabe? Então, assim, graças a Deus, eu tive a minha avó que desbravou por mim, minha avó, minha mãe, né? Elas desbravaram por mim. Mas tem muitas famílias que mulheres de 40 anos que estão desbravando. Então, tem famílias de mulheres de 60 anos que ainda não conseguiram esse protagonismo. E essa é uma realidade que a gente vê na nossa sociedade, né? Então, eu vejo nesse sentido. E eu acho que a nossa rotina é muito reflexo disso. Muito mesmo, porque imagina, a rotina, ela é feita para a gente atender alguém, para a gente servir, né? Dentro do nosso movimento, a mulher serve, né? De uma determinada forma. Então, e se eu incluir na minha rotina me servir também? O que eu encontraria dentro da minha rotina? E aí eu vejo que a rotina ela precisa caminhar por esse lugar. Eu como mulher, né? Eu como mãe, como esposa, eu como profissional, eu como indivíduo mesmo, até os homens também, porque tem muitos homens que também têm essas dores femininas, né? Vamos dizer assim, né? De cuidar de família, tal. Eu vejo bastante isso. Não acho que isso uma coisa só da mulher. Eu acho que tem muito homem que passa por isso também. E aí, então eu vejo assim que a gente precisa conseguir colocar na nossa rotina a gente, ter a gente dentro da nossa rotina, né? Ou a gente se inclui na nossa rotina, ou a gente busca já na rotina que a gente tem a gente. Né? Não sei se isso faz sentido para quem está ouvindo, mas a Paula falou aqui uma coisa muito legal que eu queria voltar, que ela falou assim, ó, esse entender não é o objetivo que você tem para investir energia em algo, com certeza. Porque quando eu entendo o que faz sentido para mim, quando eu entendo o que eu quero e onde eu quero chegar e a forma como eu quero chegar, né, cultivando as virtudes que eu quero cultivar, o que eu preciso fazer agora? Né? Para eu chegar para eu chegar naquele meu resultado X, tá, mas antes de chegar nesse X, hoje eu não dou conta de produzir o X, porque eu preciso de tempo, porque tudo que vale a pena precisa de tempo e investir energia. E é exatamente isso que você falou, Paulo. Então, se para eu chegar aqui, hoje eu não consigo chegar direto. Então, como que eu vou fazer? Eu vou fracionar os passos pequenininho para eu poder dar um passo pequenininho agora, né? Agora, qual que é o tamanho do passo que eu consigo dar? Tem gente que consegue dar passo médio já, tem gente que já consegue dar um saltinho, tem gente que consegue dar um salto pequenininho. Então, quem é você dentro da sua rotina, dentro do seu próximo passo?
Então, esse entender aonde eu estou e para onde eu vou e o que eu sou capaz hoje é muito importante. Então, eu dou um exemplo lá no Planner Voa, né? Que tem o curso no Hotmart para aprender a desenvolver aí uma rotina que respeita a sua saúde mental, né? Eu falo muito isso, né? Que uma pessoa que ela acabou de ter neném, ela tá naquela fase do nenê piquititico, ela não tem ajuda. Cara, não dá para você fazer muita coisa. Não adianta você querer dar saltos quânticos, você chegar saltando, né? É um duplo carpado, porque não dá. A vida, nesse momento, está exigindo que você desacelere e que você cuide desse serzinho, né? Então você vai ter que encontrar uma maneira de ajustar a sua rotina nessa realidade que você está vivendo. Porque é uma coisa muito assim é muito difícil que as pessoas sofrem muito até conseguir manter a disciplina, a determinação, persistência, é viver na fantasia, né? Aquela fantasia do que eu quero, de como seria, o ideal, eu fico dentro de um ideal e eu não olho para o que é possível para mim agora. Eu tenho um cliente que ele estava estudando. E aí ele falou assim, não, eu quero estudar não sei quantas horas por dia, fazer não sei quantos exercícios, fazer não sei quantos. Eu falei, tá, mas peraí, quantos você está fazendo agora? Porque a gente parte, para a gente entender realidade, a gente parte desse princípio. O que eu dou conta de fazer agora? Aí eu falei, você dá conta de fazer o que agora? Ontem, por exemplo, você fez quantos exercícios e estudou quantas horas? Ah, eu fiz, tipo, ele queria fazer 100 exercícios por dia, ele tinha feito 20. Aí eu falei, tá, então você fez 20 em tanto tempo. Ok. Tá bom, se você conseguir manter 20 exercícios por dia, tanto tempo essa semana, semana que vem você vê se é possível você aumentar. Pode ser? Pode. Aí ele foi indo. Então, isso é dar passinhos, né? Então, um exemplo bem real. Isso é dar passinhos. Porque daí É uma meta, né? Hã? É uma meta realista, né? Você olha o que você não parte do princípio do que você deseja, você parte do princípio do que você está dando conta. Então, eu tenho É. para fazer, o quanto que eu dou conta. E aí, a gente encarar essa situação de que a gente muitas vezes não consegue viver nesse mundo ideal dói, né? Por quê? Porque a gente tem as nossas exigências, a gente quer ser aquela pessoa incrível, a gente quer mostrar para as pessoas o quanto a gente é importante, sabe, inteligente, que dá conta de fazer tanta coisa. Olha como eu sou um sucesso, né? Então, muitas vezes, essas crenças, né, que eu preciso mostrar, que eu preciso chegar em algum lugar, que eu preciso parecer, eu preciso ter um determinado rótulo, essas crenças, elas puxam a gente para baixo, impedindo a gente de colocar energia no que realmente importa, que é o que eu dou conta hoje, e dentro disso que eu dou conta, o que eu posso fazer com isso, para poder seguir em frente, né? Vou trazer mais um exemplo, que são todos exemplos assim muito reais mesmo, né? Tem ontem uma outra cliente. Ela quer fazer uma transição de carreira, ela não consegue enxergar o próximo passo. E ela tá lá, mas se eu for fazer uma faculdade, eu não sei quanto tempo vai custar dinheiro, quanto que eu vou ganhar depois que eu terminar. Fazendo conta, fazendo entendimento, e projeção, e projeção, e projeção, e projeção, e projeção. Aí eu falei assim, tá, mas você tá em dúvida, tô. Falei, então tá bom. O que você dá conta de fazer hoje sem investir nenhum real? Só sendo você. Você sendo você. É uma pessoa que já tem quase 40 anos. Eu falei, sendo você, tudo que você construiu na sua vida, você consegue ver valor no que você já fez até hoje e o que você pode fazer sendo você, diferente do que o que você está fazendo? Não. Eu falei, então vamos olhar para isso? Vamos olhar para o valor que você já tem em você? Porque isso é encontrar você dentro da sua rotina. O que você faz de manhã? O que você faz à tarde? O que você sabe? O que você aprendeu? E aí você vai trazendo quem a pessoa é. E quem a pessoa é dentro da rotina dela. Porque daí ela mesma consegue enxergar os espaços que ela vai construir para ela poder, sei lá, começar um novo negócio, pensar em empreender, pensar em fazer um plano B. Trocentas coisas vão surgindo nesse processo, né? Então, aquilo que era muito grandioso para eu poder fazer a minha transição de carreira, eu começo a transformar essa minha transição de carreira em um próximo passo pequeno. Seria mais ou menos
Um bicho de 7 cabeças. A gente mata uma cabeça de cada vez? Eu gosto sempre de colocar isso. Se um bicho tem 7 cabeças, mata uma de cada vez. Aí a hora que você vê, cumpriu. É, pode ser. Se as pessoas entenderem assim, fica confortável para mim, né? É. Porque eu vejo, é engraçado, né? Porque no meu entendimento, isso é uma questão de personalidade, né, Vê? Uhum. É, eu vejo a vida como uma grande exploração, como uma grande descoberta. Eu não vejo que eu tô matando cabeças, eu não vejo que eu tô matando coisas, eu vejo que eu tô, Não, tipo, descobrindo coisas, é, é que explorando. assim, às vezes as pessoas acham que aquilo é um bicho assim enorme de 7 cabeças. É muito difícil. É muito difícil. Um bichão. 7 cabeças. Então tá bom. Então, o bichão tem 7 cabeças, Eu faço né? amizade com um por um. Corta a cabeça, né? Eu Depois só tô, eu só tô duplo enchendo bicho. que na minha metáfora, tipo, eu não mato a cabeça, as 7 cabeças, entendeu? Eu faço amizade com as 7. Tipo, eu mato cabeças, eu faço Não amizade importa. com Você uma. vai ganhar. Pronto. Você ganha as sete Isso, cabeças. Uma por vez. nossa, fica muito mais leve pra mim. E aí, isso, Não, gente. Eu sou isso da roça, né? e é exatamente isso. É, quando você se percebe dentro de você, quem você é dentro da sua rotina, é esse tipo de coisa, entende? A forma como a gente vê a vida, a forma como a gente encara a vida, faz toda a diferença. Então, para mim, essa metáfora da V faz muito sentido, mas no meu caso, eu faria amizade com as 7 cabeças. Então, quando eu tô na minha vida, quando eu preciso lidar com um problema, com uma dificuldade, com algo na minha rotina que chegou ali, eu preciso fazer aquilo. Tipo, eu não olho aquele problema, aquela dificuldade como um inimigo meu, mas é a minha forma de ver. Tipo Eu vejo uma virose. Tipo uma virose que pega a semana toda, assim, todo mundo da família. Tipo uma virose que eu tava semana passada. A minha família foi, né? Os meninos pegaram a influenza e eu acabei pegando uma sinusite, sei lá o que aconteceu comigo, mas eu tô até agora nasalada. Isso é um grande problema. Mudou totalmente a rotina. E aí? Esse. Então a gente curte, ué. Vamos aproveitar que a gente está em casa de pandemia de novo, né? E cuidar dos sintomas, e vai um sintoma, outro sintoma, quem tá mais grave. E vamos levando. A hora que der, vai voltando à vida normal. Seria isso? Você tá me ouvindo? exatamente isso, é o que eu estava falando, né? É que a gente, quando tem essas dificuldades, tem gente, vê, nem todo mundo lida assim. Eu acho que dependendo da personalidade da pessoa, ela não vê como uma possibilidade, assim, de expandir naquilo. É aquilo que ela precisa enfrentar. E tá tudo bem que seja assim. É a forma de cada um enxergar como faz, assim, sabe? Então, eu vejo que a rotina tem muito isso, a gente se permitir entender como a gente enxerga. Porque isso é trazer para a realidade. Não é porque eu, Patrícia, vejo os problemas como algo a serem, tipo, trazidos para perto. Ai, vamos ver como que a gente vai fazer isso, vamos conversar, vamos aproximar, vamos ver, vamos chegar perto disso aí, vamos resolver. Essa é a minha forma de fazer. Mas tem pessoas que não têm essa forma de fazer para resolver problema. Tem gente que resolve o problema de outra forma. Por exemplo, no seu caso. Tem gente que manda internar, vê como tem dinheiro, resolve de outras formas, quer dar um outro tipo de remédio, quer levar para São Paulo para ver não sei o quê. Então, cada pessoa resolve os problemas de uma forma diferente. Então, quando a gente pensa em rotina, eu acho muito importante a gente considerar quem a gente é na nossa rotina, justamente para a gente poder entender qual é o volume de energia que eu tenho para poder lidar com a parte da vida que eu vou vivenciar, que eu vou experimentar, a parte da vida que eu vou estar resolvendo o problema, a parte da vida que eu vou ter que lidar com, tipo, atividades, tipo, de todo dia, aquelas coisas manuais que eu preciso fazer, sem ficar entediada, né? Então, assim, acho que a rotina, ela tem que ter esse processo. E aí, dentro do Planner Voa, né, que foi o que eu escrevi em 2023, o que eu construí?
ir lá para ajudar as pessoas a se encontrarem dentro da sua própria rotina. Os 3 passos, que são os organizadores. Então, quem tem o planner do Voa, do Você Autêntico, né? Não tem como dar errado para quem faz até dar certo. Dentro do planner Voa, a gente tem o organizador. Então, o que a gente faz? No passo 1, a gente gerencia todas as distrações. O que me distrai dentro da minha rotina? O que faz a minha energia drenar no meu dia a dia? É rede social? É a conversa na porta da escola que eu encontro a mãe que eu gosto e eu fico a vida inteira lá conversando, não sei quanto tempo. No trabalho, que eu tenho aquela colega que eu vou lá tomar café com ela e que eu esqueço da vida. É a Netflix que eu assisto. O que é? O que eu faço? Eu tô exagerando demais numa área da vida e não olhando tanto para as outras. Então, quando eu começo a olhar toda a minha rotina, tanto que é tudo muito trabalhoso, né? Eu falo, né? É simples, mas é trabalhoso. A gente se dedicar a olhar pra gente é trabalhoso. Então, mas vale a pena, né? Vale cada segundo de dedicar. Então, no passo 1, eu ensino a pessoa a pegar papel e caneta na noite anterior e anotar tudo que ela vai fazer no outro dia, hora por hora. Aí ela coloca o despertador no dia seguinte, de hora em hora, para ela ir conferindo se aquilo que ela falou que ela faria, ela fez, se ela colocou alguma coisa no lugar. O que ela fez efetivamente? Então ela fica com 2 colunas, né? A coluna do que ela projetou que faria e a coluna do que ela realmente fez. E aí, de hora em hora, ela para ali e vai anotando o que ela fez. Chega no final do dia, a pessoa pode confrontar o que é realidade e o que é idealização. O que eu idealizei e o que eu realmente fiz. Então, nem sempre a gente precisa de um profissional, de um coach, ou de um terapeuta, ou de qualquer outra pessoa para poder fazer isso. A gente mesmo pode fazer, porque isso é uma tarefa simplificada. Vai lá, anota, no outro dia você olha o que você realmente fez. Ali você já vai ter um cenário gigantesco do que você está idealizando e do que você está realmente executando. Então, a partir daí, você começa a ver, poxa, realmente aqui, como que eu posso fazer para gerenciar isso? E aí você vai trabalhar o gerenciar essas distrações. Esse é o passo 1. No passo 2, a gente aprende a olhar quem a gente é dentro da nossa rotina. Então, o que eu já sei sobre mim, o que eu já sei sobre a minha personalidade, o que eu já sei sobre quem eu sou, que ajuda, né, que contribui para eu chegar onde eu desejo, para eu viver a vida que eu desejo e o que está atrapalhando isso. Então, eu faço uma autoanálise semanal, olhando para a minha rotina, para o que eu desenhei ali, para o que eu escrevi ali, e me reconheço ali dentro. Então, se eu sou uma pessoa muito espontânea, provavelmente eu estou fazendo mais coisa do que aquilo que eu, que eu falei que eu ia fazer. E estou deixando, porque a pessoa que é muito espontânea, ela perde o foco, né, gente? Então, eu estou falando isso como realidade aqui. Então, o que eu identifiquei? Que a minha personalidade me faz querer começar coisas novas a todo momento. Não necessariamente que eu não queira fechar, porque já você não fecha, né? Isso é uma crença bem legal, né? Que a gente é acostumada a começar muita coisa e não fechar nada. Não sei o que você faz, mas você nunca conclui. Mentira, nada disso. Mas no meu caso, né? Quando eu percebo assim, eu quero concluir, eu concluo também. Mas é que o volume de coisas que eu abro pela vontade de ser curiosa faz com que eu demore muito para concluir as coisas maiores, né? Então, e tá tudo certo. Então, eu entendi isso, entendendo isso dentro da minha rotina, eu comecei a gerenciar melhor essas distrações para eu poder concluir com mais rapidamente o que é importante. Agora, tem coisa que eu não preciso concluir. E tá aberto até hoje. E tá tudo bem também, mas isso é o meu autoconhecimento de saber, ó, isso aqui importa fechar, isso aqui não importa fechar e tá tudo bem. Né? Então a gente trazer essa consciência e aí a gente volta, né? Precisa entender o que é importante para você, no que você vai dar foco e se sentir confortável assim. Não se sentir confortável em fazer as suas escolhas, sem se importar com o julgamento de outra pessoa, que muitas vezes é quem você ama, te dizendo que essa escolha que você está fazendo está errada, porque a certa é a X, né? Então, eu acho que a rotina tem muito disso, sabe? Muito dessa gestão interna sobre as suas escolhas. E aí, por fim, o último passo, que são os organizadores, são 3 passos, né? O primeiro, distração. O segundo, o que eu sei sobre mim, que me ajuda ou me atrapalha. E no terceiro, a gente tem a classificação das atividades. A gente lista, você já listou todas as suas atividades, e aí você classifica, né? O que é importante e o grau
de importância e de urgência. Então, o que é muito importante e pouco urgente, eu agendo. O que é muito importante, muito urgente, eu faço agora. O que é pouco importante e muito urgente, eu delego ou acompanho. E se é pouco importante, pouco urgente, talvez eu possa eliminar ou ficar observando se isso vale a pena estar ali gastando minha energia. Então, nesse processo, né, da gente selecionar aqui, a gente já tem um cenário para a gente entender o nosso dia a dia. É. Um super panorama aí Vou que a gente consegue mostrar aqui para a galera. tomar. Ó, dá para ver aí, Vê? Dá para ver. Tá pequeno, mas dá para ver. Dá para entender, né, a dinâmica, né? Então, aí aqui é o... Esse aqui é um basicão, né? Todo mundo, qualquer agenda, qualquer planner tem. A gente poder visualizar. Então, assim, dentro do meu entendimento, né? Aí dentro do nosso Planner Voa tem os exercícios de autoconhecimento, né? Que é para a pessoa poder se entender mais mesmo, né? Tem um bônus de crença para a gente ir com mais calma, não ir com tanta sede ao pote. Mas assim, geralzão mesmo. Eu falava muito isso em 2023, quando eu lancei ele, porque ele impresso foi 2023, 2024 ele só está no digital. Em 2023 eu falava muito isso para as clientes que compraram, que a gente tinha os encontros mensais. Eu falava assim, gente, se você não for olhar para o seu autoconhecimento, se você não for ser ativa nesse processo de se conhecer, compra um Tilibra, porque o Tilibra é R$ 50, o meu planner é 200. O planner que eu produzi para vocês, ele tem o valor do autoconhecimento dentro. Ele não é um bloquinho que você vai anotar o que você tem para fazer e depois você vai ver, você vai ficar se batendo se você é procrastinadora, se você faz, se você é responsável, se você... Não é isso, né? Todo mundo é responsável, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter sucesso na vida. Todos nós queremos, né? Então, se a gente não está conseguindo ter sucesso, ser feliz, é porque tem alguma coisa aí que a gente ainda não sabe, que a gente precisa se colocar numa posição de aprendiz da vida para a gente poder entender o que é que está me incomodando. Mas assim, partam do princípio que todo mundo está tentando ser feliz, está todo mundo tentando ser bem-sucedido, produtivo, feliz, abençoado e tudo isso aí. Todo mundo quer isso da vida, né? Só que às vezes a gente não encontra os caminhos e beleza, vamos ser aprendiz e começar a encontrar os caminhos, né? É. E eu acho que essa jornada de autoconhecimento. Então, gente, hoje a gente está falando aqui, autoconhecimento seria na prática, ou a prática leva ao autoconhecimento, né? Quem nasceu primeiro, ovo ou galinha? Primeiro, o ovo ou a galinha? Porque uma rotina organizada você organiza sua mente, você organiza suas prioridades, você organiza, como que você colocou aqui, ó, seus valores, as suas necessidades, você dá vida às suas vontades. Eu anotei aqui porque eu achei isso muito legal. Eu conheci o Voa, achei assim incrível, fantástico. Ele tá na plataforma Hotmart, né, Paty? Tá, hoje tá. O ano que É. vem vai ser impresso, mas por enquanto ele tá só digital, 2024. Mas ele tá muito legal, é uma proposta bem importante que a vida na sua rotina. Travou aqui você para Ah, mim. você também travou para mim. Eu já ia mandar aqui perguntando. Então, estou tentando aqui fazer uma valorização do autoconhecimento. Então, assim, colocar dentro da rotina um espaço para você, gente, é um desafio. É um desafio. É. É um grande desafio. Para mim, pelo menos, é um grande desafio.
eu já consegui colocar muitas coisas importantes dentro da rotina. E sim, gente, aquela coisa, se você não separou um horário para aquilo que você quer fazer, você não vai fazer. A vida engole, Você- né? O A tempo. vida engorda. E eu tenho o hábito de organizar minha agenda todas as semanas, né? Então, isso facilita muitas coisas. E aí você vê quanta coisa você deixou para trás. E tem gente que não organiza nada. Eu conheço pessoas que não organizam nada, não tem o mínimo de rotina. E é terapêutico a família que consegue, que está desorganizada, que consegue se organizar, ela já consegue um grande ganho. E, gente, tem momentos em que nós estamos tão vulneráveis que a gente precisa de ajuda para se organizar, tá? Então, assim, não é, eu sempre vou conseguir organizar. Não, tem hora que a gente está tão vulnerável, tão fragilizado, que a gente precisa de alguém para ajudar. Então, saiba escolher quem você vai chamar para te ajudar a organizar também. Que aí vem o autoconhecimento. Senão, pode ser tá cortando você aqui. É, você também tá para mim. Ainda bem que tá bem no finalzinho. Falta só 3 minutinhos para acabar. Então, gente, Quem erra ao vivo? Não sabe, erra aí ao vivo. quem não sabe é ao vivo. Mas, então eu acho que a gente pode encerrar, será? Eu acho que nosso bate-papo de hoje, né? Quem não conseguiu assistir ao vivo pode estar acessando. A Patrícia trouxe assim um panorama geral muito valioso, né? Assim, aqueles que a gente o gratuito aí aproveita, gente. Pega que não é toda hora que o cavalo passa encilhado na nossa frente. Então, pega essa live e transforme a sua vida. Você tem aí alguns critérios que a Patrícia colocou, né? Que ela colocou muito bem a questão de valores, necessidades, das suas vontades, o que importa e o que é urgente. Eu acho também ficou, os distratores. Lógico, eu estou trocando toda a ordem, mas a live vai ficar gravada. Espero que hoje eu consiga salvá-la corretamente, né? Então, esperamos vocês até a próxima terça-feira. Quero falar. Alguma fala, Paty, para fazer o fechamento? Eu quero falar o seguinte, gente, além desse movimento todo, é muito importante, dentro dessa, que nem a Verônica falou, se a gente não coloca um horário pra gente no nosso dia, a gente acaba passando, né? Porque vai embora mesmo, a vida urge, né? Tipo, as coisas são todas urgentes, são todas para ontem, né? Então, quando a gente faz esse mapa, a gente começa a colocar assim, opa, isso aqui é urgente, isso aqui é para ontem, mas isso aqui não é. Então, por que eu estou fazendo isso aqui ao invés de fazer aquilo ali? E aí você começa a ter um panorama. Com isso, você consegue se incluir, né? E aí eu falo muito das ações positivas, porque intencionalmente a gente pode provocar ações na nossa rotina que despertam emoções mais positivas, que a gente invista mais em relacionamentos mais satisfatórios, que a gente invista mais na nossa autorrealização, na nossa capacidade em se sentir mais dona da nossa rotina, né? Que é o protagonismo que a gente falou no começo. Então, quando você começa a investir em ações pequenininhas diariamente, que vai te tomar 10, 15 minutos por dia, né? Dia, a gente está falando de 24 horas, a gente está falando de 10, 15 minutinhos que você vai tomar para você, que vai te ajudar a se sentir novamente apropriada das suas escolhas, que é o protagonismo. É você saber que aquilo que você constrói na sua vida é sua responsabilidade e que você pode ser responsável e que você pode arcar também com as consequências, né? Isso é protagonismo. É saber que eu posso escolher e que dependendo das consequências que chegarem para mim, eu também vou dar conta. Isso é você ser protagonista da sua vida. É você acreditar nessa sua capacidade em existir, em poder existir, escolher como existir, né? Então, dito isso, que eu queria falar mais uma coisa, que tem o Planner Voa aí para quem quer ter esse panorama, que tem muitos materiais legais lá, ferramentas mesmo para você trabalhar, mas além, a gente tem
que ele é pago, tá? Mas eu vou. Quem ficou até o final, eu não vou divulgar isso em lugar nenhum. É só quem assistir essa live até o final que vai saber disso. Você me manda um direct ou um WhatsApp, tá no meu Instagram. Você vai poder falar comigo lá pelo Linktree. Linktree, eu vou te dar um desconto de 50%. Quem chegou até aqui, mas eu não vou divulgar. É só quem chegar até o final que vai saber. E a outra coisa é que a gente tem o cadastro do Oi, totalmente gratuito. E lá a gente tem ações de bem-estar também. Então, aproveita, porque maio provavelmente é o último mês. Esse semestre, provavelmente, a gente vai finalizar aí toda a versão gratuita e a partir do próximo semestre, junho, julho, a gente já começa com uma versão paga. Então, aproveita, porque quem tiver dentro vai ter condições especiais quando isso começar a ser pago, tá? Então, se cadastra lá, entra dentro, fica por ali, que eu tenho certeza que vocês vão adorar tudo que tem ali de benefício, se esse assunto faz sentido para você, né, que a gente falou hoje aqui. Gente, eu amei essa live de hoje, particularmente, né? E eu agradeço muito as pessoas que ficaram, as pessoas que passaram, e já agradeço as pessoas que irão assistir. Então, na próxima semana, na próxima terça-feira, estaremos aqui novamente, se Deus quiser, né? Para fazer essa nova live. E o tema é sempre surpresa. A graça do negócio é essa, né? Que o tema é surpresa. A graça é que as duas são espontâneas. E você exclui. Mas assim, estamos aqui, gente. Estamos aqui, estamos conseguindo manter uma É constância. isso aí, isso aí. Tá, eu tô amando também, viu, Vê? Amando mesmo, tô muito feliz. Eu adorei essa live, eu achei também muito gostosa. Acho que, Ai, que bom. eu acho que a cada live que passar, a gente vai se sentir mais leve, mais solta, mais tranquila para poder expressar nosso conhecimento. E aí a galera que está aí junto com a gente, acompanhando, que vai se beneficiar quando a gente estiver mais espontânea, mais soltinha, mais como duas amigas mesmo conversando, é que a gente vai conseguir entregar um benefício tão gostoso para todo mundo, né? Já é um benefício, só tende a melhorar, né? Isso. Então, gente, um beijo. Até a próxima terça. Tchau, tchau.